Olá, eu sou a Karine Strider e hoje estou aqui a convite do projeto Crochetize-se para ensinar para vocês essa linda bolsa de crochê. Ela foi feita especialmente para você que adora curtir aquele dia na praia, curtir aquele solzinho na piscina e não dispensa uma bolsa super charmosa para carregar as suas coisas. Ela é bem grande, dentro dela cabe uma toalha, tranquilamente cabe seu protetor solar, um livro, ou para você que é artesã, cabe até aquele crochêzinho básico que você não dispensa de levar junto para curtir a sua praia ou curtir o seu dia na piscina. Confira a lista de materiais. Iniciamos a nossa bolsa fazendo um cordão com um total de 50 correntinhas. E agora mais 3 correntinhas para a gente subir e virar. Então, 3 correntinhas, aí eu volto, conto 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu entro com um ponto alto. E sigo preenchendo cada um dos pontos aqui que a gente fez, cada um dos 50, com um ponto alto. Lembrando aqui, ó, eu costumo fazer o ponto alto alongado, ó, que você dá uma laçada, puxa aqui embaixo e tira 1, 2 e 2. O ponto alto você tira, o ponto alto normal você tira só 2 e 2, tá? Eu tenho por hábito fazer esse ponto alto alongado, tá? Mas você pode fazer o ponto alto normal, que não tem problema. O efeito é praticamente o mesmo, tá? Então, aqui eu faço o ponto alto alongado, mas eu costumo falar o ponto alto, tá? Porque eu aprendi a fazer assim o ponto alto e eu costumo sempre trabalhar ele nas minhas peças, tá? Então, aqui eu vou fazer os meus 50 pontos e volto pra gente seguir. Terminei os 50 pontos altos, faço 1, 2, 3 correntinhas e eu vou fechar aqui lá na basezinha, lá na primeira correntinha que eu fiz no começo. Esse fiozinho do começo eu vou deixar pro lado, que eu vou esconder ele depois. Então, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo e já subo com 3 correntinhas, que equivalem ao ponto alto em cima desse primeiro ponto alto aqui, ó. Desse primeiro, na verdade, não, do último ponto alto que eu fiz aqui nessa outra lateral. E agora, eu sigo preenchendo com mais 49 pontos altos, um sobre cada, em cima da base de cada ponto alto que eu fiz anteriormente, ó. Pegando essa alcinha aqui, ó, que sobrou da correntinha inicial que eu fiz, e em cima de cada um deles, cada uma dessas alcinhas, eu vou trabalhar um ponto alto, até chegar do outro lado. Então, eu vou fazer meus pontos aqui e volto pra gente dar sequência. Fiz os 49 pontos altos, que mais essas 3 correntinhas aqui do começo contam como 50, e cheguei aqui de novo naquela alcinha de 3 correntinhas que nós fizemos lá depois das correntinhas para virar e começar a carreira de pontos altos. Dentro dessas 3 correntinhas aqui agora, nós vamos fazer 8 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você acha que não vai caber, só dá uma puxadinha aqui. 7 e 8 pontos altos para fazer essa voltinha. E aí eu sigo preenchendo novamente com 50 pontos altos. Feitos os 50 pontos altos, aqui eu cheguei no cantinho de novo, lá nas 3 correntinhas.
E dentro delas, da mesma forma que nós fizemos aqui do outro lado, nós vamos fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Fecho com um ponto baixíssimo lá na terceira correntinha que nós fizemos para subir. Subo com 3 correntinhas e vou trabalhar aqui novamente mais 49 pontos altos. São 49 pontos altos, um ponto sobre cada pontinho da base, até chegar lá na outra lateral. Então, eu vou trabalhar aqui os 49 pontos, para daí voltar para mostrar para vocês como que a gente faz os aumentos dessa segunda carreira, tá? Aquele barbantinho lá do começo, aquele fiozinho do começo, ó, agora é só esconder ele aqui por baixo dessa primeira carreira que nós fizemos, tá? Eu conto essa aqui como primeira carreira, que tem essa aqui, que é a carreira central, e essa aqui seria a primeira carreira, tá? Por isso que eu conto ela como primeira carreira e aqui a segunda carreira. Então, eu vou fazer aqui os 49 pontos e volto pra gente dar sequência. Cheguei novamente aqui no cantinho, em cima desses 8 pontos altos que eu fiz na carreira anterior. E agora eu vou fazer os aumentos. Para cada ponto alto desses que eu fiz na carreira anterior, eu vou fazer 2 pontos altos em cima deles. Então, 1, 2, no mesmo lugar. No seguinte, novamente, 2 pontos altos em cima dele. E assim eu sigo até ter um total de 16 pontos altos. Como são 8 na carreira anterior, 2 pontos sobre cada um deles agora nessa carreira, então totalizam 16 pontos altos. Aqui, 1, 2, novamente 1, 2, e aqui de novo 1 e 2 pontos altos. Então, para cada um desses 8 pontos aqui da carreira anterior, eu fiz 2 pontos altos agora. Nos demais, eu sigo preenchendo com um ponto alto sobre cada ponto da base, até eu ter um total de 50 pontos nessa lateral aqui. Então, eu vou fazer aqui os 50 pontos. Nessa outra lateral é a mesma coisa. Nesses 8 pontos que eu fiz aqui, eu vou fazer 2 pontos altos em cada um deles, até eu ter um total de 16 aqui, nessa lateralzinha. Então, eu vou fazer todo esse processo e volto pra gente finalizar essa carreira juntos. Terminando essa segunda carreira aqui, a gente também finaliza a base da nossa bolsa. É só cortar o fio, porque agora a gente vai trocar de cor, tá? Então, aqui, reparem que eu terminei o ponto alto e já cortei o fio, e vou puxar. Agora, com a ajuda de uma agulha um pouco mais fina, aqui eu tô usando a de 2,5 milímetros, eu vou fazer um acabamento perfeito aqui. Esse acabamento a gente vai usar na finalização de todas as carreiras que a gente fizer a partir de agora, tá? Como que é? Eu vou pegar aqui, ó, no primeiro ponto alto que eu fiz, vou introduzir a agulha de frente para trás e vou puxar o meu fiozinho para frente. Aí, eu venho aqui no último ponto alto que foi feito, introduzo a agulha aqui de baixo para cima, ó, e puxo esse fiozinho para baixo. Aí, é só ajustar ele aqui, para ele ficar bem simétrico com os demais, ó. Fica imperceptível a emenda, tá? Ele fica perfeitinho aqui, como se fosse um ponto normal. Aí, eu venho aqui pela correntinha, ó, e puxo ele para trás. E vou contornando ele aqui pela correntinha, até chegar aqui embaixo, e aí eu escondo o fiozinho que sobrou por dentro aqui da carreira de pontos altos.
partir de agora, a gente não vai mais fazer aumentos, tá? Nós vamos fazer um ponto sobre cada pontinho da base para subir a lateral à altura da nossa bolsa. Então, agora aqui eu vou pegar o nosso fio Bahamas, faço um anelzinho inicial. E agora eu vou começar aqui pela lateral, tá? Não precisa ter um ponto certinho para começar. Eu só vou começar aqui na lateral, para que a emenda fique toda ela na lateral, tá? Então, aqui eu fiz a laçadinha fiz a alcinha inicial aqui, coloquei na agulha e vou entrar com um ponto baixo. E vou contornar toda a minha volta com pontos baixos. Um ponto baixo sobre cada pontinho da base, sem aumento nenhum, tá? Sem segredo, só executar um ponto baixo sobre cada ponto da base. Então, eu vou fazer aqui a minha volta e volto pra gente finalizar essa carreira juntos. Então, aqui terminei a carreira. Fiz o último ponto baixo aqui e já cortei o fio. E agora, novamente, com a ajuda de uma agulha um pouco mais fina, eu vou fazer aquele acabamento perfeito. Com um detalhe agora, eu tenho que fazer ele por cima desse primeiro ponto baixo. Se eu fizer ele por dentro aqui do primeiro ponto, eu vou estar aumentando um pontinho. E eu não quero que aumente, tá? Eu quero que fique a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Então, eu venho aqui no segundo ponto baixo, ó, introduzo a agulha e puxo o fiozinho pra frente. Venho aqui, ó, nessas duas alcinhas aqui da frente, ó. A da frente, no caso, e a de cima aqui. Passo a minha agulha e puxo o fio pra baixo. Aí, é só ajustar, ó. Reparem que ele ficou bem por cima daquele primeiro ponto baixo que nós fizemos. Aí, é só puxar ele pra trás aqui por dentro do ponto baixo. Aquele fiozinho do começo, eu já escondi ele por baixo aqui da carreira conforme eu tava trabalhando, ó. Ó a pontinha dele aqui. Qualquer coisa é só puxar ele aqui, ó, pra esconder bem esse nozinho. E aí, é só ajustar o tamanho aqui e esconder o fiozinho que sobrou aqui, ó. Você pode esconder ele, ou no caso aqui, como já foi escondido bastante, eu também posso cortar esse pedacinho aqui. E daí, esse fiozinho aqui do começo, eu venho e escondo por baixo da carreira de pontos baixos. Eu vou terminar de esconder o meu aqui e já volto pra gente seguir pra próxima carreira. Agora, nós vamos para mais uma carreira com o fio natural, tá? A partir de agora, a gente vai intercalando uma carreira de pontos baixos com o fio Bahamas, com o Barroco Multicolor Bahamas, e uma carreira com o Barroco Natural, número 6. Então, aqui, eu vou começar com uma laçadinha inicial, aqui, ó, anelzinho na agulha. E agora, um detalhe interessante, tá? Para que a bolsa de vocês não fique desproporcional, o que eu vou sugerir? Nós começamos com o fio Bahamas nesse lado aqui. E agora, com o fio natural, eu vou começar lá do outro lado. E assim, vocês vão intercalando, ó. Comecem com o fio Bahamas sempre de um lado e o fio natural do outro lado. Por que isso? Pode ter uma diferença sutil, mas ela existe, ó. Esse fiozinho aqui que foi escondido, tanto para um lado quanto para o outro, que é o fio do começo e o fio do fim, ele dá um certo volume na carreira. É mínimo, mas ele pode dar alguma diferença no final da nossa peça. Então, se eu começar todas as carreiras do mesmo lado, então eu vou ter esse fio escondido sempre do mesmo lado. Então, pode chegar no final da bolsa e ter uma pequena diferença, deixar ela desproporcional, tá? Deixar ela maior, mais alta de um lado do que no outro. Então, para evitar isso, eu sugiro que você faça o início do fio Bahamas de um lado da bolsa e o início da carreira com o fio natural do outro lado. Então, aqui, ó, vou vir do outro lado, o lado oposto do que eu comecei com o fio Bahamas, e venho aqui e entro com ponto alto, ó, dou uma laçada e entro aqui com um ponto alto. E aí, eu sigo preenchendo com um ponto alto para cada pontinho da base.
sem muito segredo. Então, eu vou fazer aqui a minha carreira, toda ela com pontos altos, e volto para finalizar ela junto com vocês e fazer o arremate dela. Terminei aqui a carreira com o barroco natural, e agora eu vou fazer o fechamento dela, do mesmo jeito que a gente fez lá na carreira de pontos baixos, tá? Por cima desse primeiro ponto alto. Então, eu venho aqui no segundo, introduzo a agulha. Esse fiozinho aqui eu deixo ele puxado para baixo, ó. Venho aqui no último ponto alto, passo a agulha aqui por dentro dessas duas alcinhas e puxo ele para baixo. E aí, é só ajustar, ó, para ele ficar perfeitamente por cima do primeiro ponto alto que nós fizemos. E aí, é só puxar ele para trás. Aí, nessa carreira aqui, ó, eu vou deixar ele assim, tá? Quando eu for trabalhar a carreira de pontos baixos agora, eu já escondo ele por baixo da carreira de pontos baixos, dos dois lados aqui, tá? Que facilita um pouquinho. Ou senão, eu poderia caminhar ele aqui para baixo e esconder por baixo da carreira de pontos altos, mas tanto faz. Eu acho essa forma aqui mais fácil, tá? Então, eu vou deixar ele aqui e vou esconder ele por baixo da próxima carreira. A próxima carreira agora é de pontos baixos novamente. Então, eu faço o anelzinho inicial aqui. E eu vou fazer uma carreira igualzinha a essa carreira que nós fizemos aqui, tá? Eu venho aqui de novo do outro lado, ó. Aqui eu finalizei a carreira de pontos altos, aí eu venho aqui do outro lado para iniciar a carreira de pontos baixos. Tá? E eu vou fazer igualzinha essa primeira carreira de pontos baixos que eu fiz. A partir de agora, não tem muito segredo, é só repetição, tá? A gente vai subir a lateral da nossa bolsa só repetindo essas duas carreiras. Uma carreira com pontos baixos e uma carreira com pontos altos. Até eu ter um total de 10 carreiras de pontos altos, tá? Então, serão 10 carreiras de pontos altos e 11 carreiras de pontos baixos, porque eu vou terminar com uma carreira de pontos baixos. Então, eu comecei com uma carreira de pontos baixos, contando essa aqui que eu já fiz como sendo a primeira, e eu vou terminar com uma carreira de pontos baixos também. Essa carreira que eu já fiz de pontos altos, eu conto ela e vou fazer mais 9, para eu ter um total de 10 carreiras, tá? Como agora é só repetição, eu vou fazer aqui a minha bolsa, eu vou subir ela e volto para a gente ir para a parte de finalização. Terminei aqui as carreiras, ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras de pontos altos e 11 carreiras de pontos baixos, tá? Todas iguais, ponto sobre ponto e ponto bem fechadinho, tá? Vamos agora para a próxima carreira. Então, eu venho aqui numa lateral, já fiz um anelzinho inicial na agulha, dou uma laçada e entro aqui do lado em qualquer um dos pontinhos. E agora, ao invés de preencher com carreiras de pontos altos, eu vou intercalar um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto da base, venho no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto da base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto da base, no próximo, um ponto alto. E assim eu sigo até contornar toda a minha volta, intercalando um ponto alto e uma correntinha. Terminei aqui a carreira, ó, terminei ela com um ponto alto. E agora eu deveria fazer uma correntinha para prender ele aqui no próximo ponto alto. Mas eu não vou fazer essa correntinha agora, eu vou fazer ela na finalização da carreira. Então, cortei aqui o fio, vou pegar a agulha mais fina e vou vir aqui por dentro do primeiro ponto alto agora, ó. Puxo pra cá, esse fiozinho aqui tem que ficar pra baixo, ó, esse do começo. E venho aqui e faço aquele acabamento perfeito. Esse acabamento agora, ele vai contar como aquela uma correntinha de separação entre um ponto alto e outro. Então, eu venho aqui e jogo ele pra trás aqui, por dentro do primeiro ponto.
sem puxar muito, tá? Aí eu deixo aqui, ó, puxo aquele fiozinho do começo para um lado e o outro pro outro. Que agora a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos com o fio Bahamas ao redor de toda a volta, da mesma forma que nós fizemos nas carreiras anteriores. Então, eu venho aqui, faço a laçadinha inicial. E da mesma forma que a gente fez nas outras carreiras, ó, aqui a gente começou a carreira com o barroco natural. Então, eu venho lá do outro lado, pra gente começar a carreira com o fio Bahamas. Pra ter a emenda de uma carreira de um lado e da outra carreira do outro. Então, eu venho aqui, entro com um ponto baixo, em qualquer lugar. Venho no próximo aqui, novamente, um ponto baixo. E assim eu vou intercalando, em cima do ponto alto, um ponto baixo, e em cima da correntinha também um ponto baixo. E assim até contornar toda a minha volta, tá? A gente vai fazer essa carreira, a próxima carreira vai ser igual a essa carreira aqui, com um ponto alto separado por uma correntinha, e depois, por último, mais uma carreira de pontos baixos. Então, ó, eu vou terminar essa carreira e vou fazer as próximas duas, que é a repetição dessas duas aqui, tá? E volto pra gente dar sequência. Terminei aqui as duas carreiras que eu disse que ia fazer. Só uma observação antes da gente dar sequência. Essa segunda carreira aqui, de pontos altos intercalados com uma correntinha, eu fiz ela, ó, intercalado com a carreira anterior. Onde eu fiz correntinha na carreira anterior, nessa segunda carreira eu fiz ponto alto. E ao contrário, onde tem ponto alto, eu fiz uma correntinha, tá? Mas isso é opcional, se você quiser fazer o ponto alto em cima do ponto alto, você pode, sem problema nenhum, e a correntinha em cima da correntinha aqui também não tem problema, tá? Eu só fiz dessa forma aqui e quis fazer essa observação, tá? Agora, vamos para a parte das alças, tá? Eu utilizei aqui os marcadores de ponto para fazer as marcações, tá? Se você seguiu a receita desde o começo, igualzinho a forma que eu ensinei aqui, você vai chegar nessa parte de cima aqui com um total de 132 pontos, tá? 132 dividido por 4 seriam mais ou menos 33 pontos. Então, seria o quê? Cada espacinho desses aqui, ó, esse aqui, esse daqui e o outro lado, cada intervalo desse tem que ter 32 pontos. E o 33º é onde eu coloquei essa marcação aqui. Como que eu fiz isso, ó? Eu peguei a bolsa, dividi ela bem no meio certinho, ó. Coloquei ela como ela tem que ficar, tá? E aqui do cantinho, eu contei 16 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E no 16º ponto, eu coloquei o meu marcador. Assim, eu fiz aqui na parte de trás. E da mesma forma, eu fiz aqui do outro lado, tá? Então, eu tenho aqui, tá? Essa quantidade de pontos para fazer essa partezinha lateral. Essa partezinha aqui do centro, aqui, ó, eu contei entre um marcador e outro, eu tenho 32 pontos, tá? 32 pontos baixos. Mas assim, isso não precisa ser uma conta exata, tá? Pode ser aproximada, não tem problema, tá? Aqui eu tenho 32 pontos, então aqui eu tenho 16 de um lado e 16 do outro, então 32 pontos também. Vamos agora para começar a parte da alça. Então, eu vou começar aqui com um ponto alto, faço a laçadinha inicial na agulha. Venho aqui nessa lateral. E eu vou entrar com um ponto alto em qualquer lugar aqui, tá? E eu vou seguir fazendo pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto da base. Sem segredo, tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto alto sobre cada ponto da base até eu chegar lá no meu marcador.
Lembrando que no pontinho do marcador, eu não faço nenhum ponto, tá? Eu trabalho até no ponto anterior, aonde está aquele ponto onde está o marcador, tá? Fiz aqui os pontos altos, não tem uma quantidade certa, tá? Não tem problema aqui, você não precisa se preocupar muito em contar esses pontos aqui, porque a gente vai fechar ele depois com pontos altos também. Então, independente de onde você vai começar, no final você vai ter a mesma quantidade de pontos, tá? E agora a gente vai fazer a alça. Para a alça aqui, eu vou fazer 80 correntes. Tá? Eu vou fazer as 80 correntinhas e eu já venho aqui do outro lado, ó, no ponto logo em seguida da onde está o marcador e entro com pontos altos. Então, eu vou fazer aqui as 80 correntes e volto para a gente seguir depois desse pontinho aqui. Fiz as 80 correntinhas, aí agora eu venho aqui com ponto alto no primeiro ponto depois do marcador. E sigo preenchendo com pontos altos até eu chegar no outro marcador. Chegando lá no outro marcador, eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer novamente 80 correntinhas para outra alça. Então, ó, fazendo aqui, eu vou virar até chegar aqui no outro marcador, vou fazer as 80 correntinhas. E vou chegar novamente aqui do outro lado e seguir preenchendo com pontos altos, ó. Com pontos altos até chegar lá onde eu comecei e fecho a carreira. Então, eu vou fazer aqui essa parte, vou fechar a carreira já, porque é da mesma forma que a gente já fez anteriormente. Então, para não ficar muito repetitivo, eu vou fazer aqui e já volto para a gente dar sequência na próxima carreira. Terminei aqui a base para as nossas alças, tá? Só para reforçar, para você ter a bolsa bem retinha, bem simétrica, ó. Entre os marcadores aqui, eu tenho que ter 32 pontos baixos. Aqui nessa lateral, eu vou ter ao todo 32 pontos altos. Na outra lateral, também 32 pontos altos. E na parte de trás aqui, consequentemente, também 32 pontos baixos, 32 pontos de base aqui, que a gente não trabalhou, tanto aqui na frente quanto lá atrás, tá? Agora, a gente vai para mais uma carreira de pontos baixos. Então, eu venho aqui com o meu fio Bahamas, faço o anelzinho inicial, tá? Como eu comecei com o fio natural aqui desse lado, então, eu venho com o fio Bahamas aqui pro outro lado. E eu vou contornar toda a carreira com pontos baixos. Tá? Aqui nos pontos altos, eu faço um ponto baixo sobre cada pontinho da base. E lá nas correntinhas, eu vou fazer também um ponto baixo sobre cada correntinha. Eu vou fazer aqui os pontos baixos até chegar na parte das correntinhas, para mostrar para vocês como que eu faço lá. Chegando aqui nas correntinhas, ó, eu vou pegar ela e virar aqui pra frente, ó, e vou deixar só essa alcinha aqui da frente pra baixo. Eu vou pegar por dentro do ponto aqui e faço um ponto baixo, ó. Pego aqui por dentro, um ponto baixo. Eu vou deixar pra fora aqui só essa alcinha de fora aqui, a alcinha de baixo. As outras duas alcinhas que compõem a correntinha, eu vou fazer o ponto baixo em cima delas, ó. E assim eu faço um ponto baixo para cada correntinha até chegar lá do outro lado. E aonde eu tenho pontos altos, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto da base, tá? E assim eu contorno toda a minha volta com pontos baixos. Terminei a carreira com pontos baixos. E agora, eu vou entrar com mais uma carreira de pontos altos. Um ponto alto sobre cada pontinho da base. Sem segredo, por toda a volta. Eu vou fazer esse um ponto alto sobre cada pontinho da base, fechar a carreira e já volto pra gente fazer agora a nossa última carreira da parte de cima da bolsa. Olha como que ela tá ficando.
Olha que charmosa, bem bonita ela. Eu vou terminar essa carreira de pontos altos e volto pra gente dar sequência. Terminei a carreira com pontos altos, ó. E agora eu vou para a última carreira, que eu vou fazer pontos baixos em cima da parte da alça. E na lateral eu vou fazer pontos baixos intercalados com alguns picôs. Então, eu vou começar em cima da alça aqui, em qualquer um dos pontos. E vou seguir preenchendo com pontos baixos. Até chegar aqui embaixo, onde eu encontro aqui já os pontos altos que eu fiz lá naquela carreira de base para alça, tá? Chegando lá naqueles pontos, ó, eu vou fazer 1, 2 pontos baixos, e no terceiro aqui eu vou fazer um picô, que é 1, 2, 3 correntinhas, passo a agulha aqui dentro dessa alça, puxo o fiozinho, e depois tiro os dois juntos aqui. Pulo esse um pontinho da base, venho para o próximo, faço 2 pontos baixos. 1, 2 pontos baixos. E novamente um picô. 3 correntinhas. Passo a agulha aqui, puxo o fio e depois tiro os dois juntos aqui. Pulo um pontinho da base. No próximo, 2 pontos baixos, um em cada ponto seguinte, ó. E assim eu vou repetir até chegar lá na outra lateral. E assim, ó, fica toda a parte lateral da bolsa, ó. Aqui, ó, terminando essa partezinha lateral, fiz 2 pontos baixos, ó, e terminei bem em cima dos 2 pontos altos já da base que eu fiz lá pra nossa alcinha, ó, aqui. E daí, eu já vou pros pontos baixos da própria alça. Na alça, eu vou seguir fazendo pontos baixos até chegar lá do outro lado. E lá no outro lado, eu vou fazer novamente da mesma forma que eu fiz aqui, intercalando 2 pontos baixos com um picô, tá? Então, não tem segredo. Eu vou fazer aqui a minha carreira, vou terminar ela e volto pra gente fazer os acabamentos juntos. Terminei a parte de cima, né? Essa carreira de cima aqui de toda a volta, ó. Ele vai ficar assim. E eu já fiz aqui em uma lateral um acabamento pela parte de dentro, ó, pra dar uma reforçada na alça, ó. Ó a diferença, esse lado aqui a gente não trabalhou ainda, eu vou fazer ele junto com vocês agora. E aqui eu já fiz uma carreira por dentro aqui de toda a alça, ó. Pra dar uma reforçada, tá? Pra ele não esgaçar com o tempo. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com uma laçadinha inicial. Eu vou começar por um dos cantos aqui, ó. Em cima desse ponto alto aqui, eu entro com um ponto baixo. Nessa primeira alcinha, nesse primeiro buraquinho aqui, eu entro com outro ponto baixo. E a partir daí, ó, dentro dessas alcinhas aqui, com o fio natural, ó, eu vou fazer pontos baixíssimos, ó. Eu só pego o fio e trago, ó, por dentro da parte natural e por dentro do fio colorido aqui, ó. Ó, trago ele junto aqui, ó. Fazendo assim pontos baixíssimos por toda essa extensão aqui da alça. Então, eu vou fazer aqui essa parte, vou trabalhar ela até chegar lá na outra lateral. E daí, eu volto pra gente fazer aquela voltinha lá juntos, tá? Olha que bonito que ele vai ficando. Cheguei aqui na outra lateral, ó. Então, eu venho aqui, ó. Esse buraquinho aqui, entro com um ponto baixo. Em cima do ponto alto aqui, por cima dele, nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E em cima aqui desse primeiro também mais um ponto baixo. Então, foram 5 pontos baixos ao todo que nós fizemos aqui nessa lateral. E agora, nós chegamos na carreira de pontos baixos aqui. E aí, eu sigo fazendo pontos baixíssimos também.
pegando aqui por dentro, ó, do ponto baixo. Então, eu puxo o fio e trago ele aqui por dentro da alcinha, ó. Puxo e trago pra cá. Puxo e trago pra cá. E assim eu sigo até chegar lá do outro lado. Eu vou terminar, então, essa parte aqui. E volto pra gente finalizar a carreira juntos. Chegando aqui no final da volta, ó, eu entro com mais um ponto baixo aqui. E em cima do ponto alto eu já fiz um ponto baixo lá no começo, então eu vou fazer mais 2 para totalizar os 3 que eu preciso em cima dele. E aí é só cortar o fio. E por cima do primeiro ponto baixo que nós fizemos lá no começo, ó. Então, eu venho aqui no segundo, eu vou fazer o acabamento. Então, eu venho aqui no segundo, puxo o fiozinho aqui. E venho no último e puxo ele pra baixo aqui por dentro dessas duas alcinhas. E novamente puxo ele pra trás aqui. Aqui por baixo. Ó. Daí aqui por trás é só esconder esses fios do começo e do finalzinho dessa carreira por baixo dessa carreira de pontos baixos aqui, ó. Escondo um fio para um lado e o outro pro outro, aqui por baixo dessa carreira de pontos baixos. E tá pronta a nossa bolsa. Eu vou terminar de esconder aqui e volto para mostrar a bolsa pronta para vocês. E tá pronta a nossa bolsa, ó. Achei super bonito o modelo, gostei desses detalhes aqui. Se você quiser passar uma fita de cetim ou alguma coisa aqui, nesses buraquinhos que a gente deixou, também é uma sugestão, ó. A alça fica bem firme, bem legal. Ó, o acabamento bem bacana. O tamanho dela também é um tamanho bem legal. Ela tem aproximadamente 42 centímetros de largura. E de altura aqui, fora a alça, em torno de 33 centímetros. Então, é uma bolsa bem grande. Cabe bastante coisa dentro. Você pode colocar uma toalha de praia, óculos, um livro, enfim, o que você precisar aqui dentro, tá? Esse ponto aqui bem fechadinho, ó, é bacana, porque daí você não precisa colocar um forro nela, você pode usar ela só assim. Eu particularmente gostei muito dela, gosto muito dessa cor. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço e até a próxima!